Conforme prometido, então vamos começar essa série de vídeos aqui do canal que eu vou chamar de curso de fotografia, onde eu vou abordar alguns temas que são extremamente importantes para quem está começando a fotografar agora. Vamos começar então pelo diafragma, tá? O diafragma é esse buraco que fica aqui na sua objetiva, né? Então é o buraco por onde vai passar a luz. Esse buraco, ele pode ser pequeno ou grande, depende da objetiva que você está usando. E basicamente a diferença entre elas é que quanto maior esse buraco, né, quanto maior o diafragma, mais luz está entrando, e quanto menor, menos luz está entrando na lente. Mas essas aberturas aqui, elas podem ser reguladas, então mesmo essa daqui, que tem um buraco bem grande, eu posso diminuir, fechando um pouco o diafragma, ou eu posso aumentar se eu quiser uma abertura maior. Essa lente aqui, a abertura dela vai até 1.8. Existem algumas lentes que tem uma abertura bem grande também, como essa, como 1.4, 1.2. Então é bem interessante isso, porque quanto menor o número, maior é a abertura desse diafragma. Então quando a gente começa a ter lentes aí com 3.5, 5.6, são diafragmas bem menores, esse buraquinho aqui já começa a ficar mais apertadinho, então vai começar a entrar menos luz aqui pela lente. Então, quanto maior o número, significa que o diafragma está mais fechado, e quanto menor o número, mais aberto o diafragma está. Então você tem que analisar, quando você vai comprar uma objetiva, também a questão do diafragma. Se você está querendo uma lente bem clara, então você tem que procurar por lentes que têm diafragma maior, como 1.2, 1.4, 1.8, 2.8. E também a gente não pode esquecer que essas aberturas, elas provocam mais ou menos nitidez. Então, quando você está na maior abertura da sua lente, isso significa que vai entrar muita luz e, consequentemente, você vai perder um pouco de nitidez na imagem. Então o ideal é sempre trabalhar com a abertura um pouquinho mais fechada do que a abertura total dela, né? Então essa aqui é 1.8, o ideal é fechar um pouquinho esse diafragma para a gente ganhar mais nitidez. E toda lente tem o seu ponto com maior nitidez, então é importante, quando você vai fotografar, você conhecer um pouco mais sobre a lente que você está usando e ver qual que é o ponto em que ela tem maior nitidez, tá? Então geralmente são com aberturas já bem menores. E o mais interessante nisso é que quando você está usando uma lente com uma abertura muito grande, você não precisa fechar tanto para começar a ganhar nitidez. Então essa daqui, por exemplo, ela é 1.8, mas se eu trabalhar com ela em, por exemplo, 2.0, eu vou ganhar muita nitidez já. Então é bem interessante trabalhar com lentes que tem abertura bem grande, como essa daqui, que é uma 50mm 1.8. O diafragma, ele é composto por essas laminazinhas aqui, que eu vou deixar aqui do lado para você ver, que é o que diminui e aumenta esse buraquinho da lente. Então, conforme você vai trabalhando com lentes que são mais caras, lentes bem mais claras também, esse número dessas laminazinhas vai aumentando. E isso faz com que o bokeh, que é aquele efeito que fica no fundo, quando o fundo está desfocado, aquelas bolinhas que a gente vê, nós chamamos de bokeh, eles ficam mais arredondados. E quando você está usando lentes um pouco mais, vamos dizer assim, inferiores, como essa 50mm aqui, que é uma lente bem barata, o bokeh dela não é tão redondinho assim. Mas é claro que isso não interfere, para mim não interfere tanto assim na estética da imagem, mas dá um efeito interessante quando tem mais lâminas ali no diafragma. Então, se você já está aí trabalhando há um tempo com isso, né, já tem algumas lentes, quiser migrar para uma lente melhor, você vai conseguir um efeito desse bokeh um pouco mais cremoso, mais suave, fica mais interessante, né? E é muito interessante também a gente lembrar que quando as lentes estão em sua maior abertura e quando elas são também bem claras, como essas lentes 1.8, 1.4 e 1.2, nós temos uma perda da profundidade de campo. Isso
significa que nós vamos ter um desfoque no fundo da nossa foto. Existem outros fatores que ajudam a influenciar para você conquistar esse desfoque no fundo, mas como estou falando hoje sobre o diafragma, então eu estou comentando sobre isso, que realmente esse é um fator que ajuda bastante a gente a conseguir um desfoque no fundo. O pessoal que tá começando aí, tá usando a lente que vem no kit da câmera, quando migra para uma 50, percebe essa diferença do desfoque no fundo. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses outros fatores que são importantes também para conseguir essa baixa profundidade de campo, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz há pouco tempo, onde eu falo um pouquinho sobre esses fatores que auxiliam nessa baixa profundidade de campo. Então, pra gente finalizar o vídeo, vamos só recapitular para ter certeza de que não restou dúvidas. Então, quanto menor o valor, né, maior é o diafragma. E quanto maior o número do diafragma, isso significa que o diafragma está mais fechado. Esses valores geralmente causam um pouco de confusão em quem está começando, mas tentem gravar isso. Quanto menor o valor, maior o diafragma. Quanto maior o valor, menor é o diafragma, tá? E quando se deseja que entre mais luz na nossa lente, a gente abre mais o diafragma. Quando se deseja que entre menos luz, a gente fecha o diafragma. Existem vários motivos para você fechar ou abrir mais o seu diafragma. Por enquanto eu não vou falar sobre isso, porque eu vou ainda passar outras coisas para depois vocês entenderem melhor como funciona todos esses recursos juntos. Então anotem aí tudo que eu tô falando nesse vídeo pra gente dar continuidade nessa série aí nos próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho também para você ser notificado toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no canal. E também para você não perder os próximos vídeos dessa série de curso de fotografia. Um beijo e até o próximo vídeo!